E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Adriano Leres. Estamos aqui para mais uma aula de História do 7º ano do Ensino Fundamental. Estamos indo para a nossa aula de número 3 do segundo bimestre. Para essa aula, vocês precisam estar com a sua apostila em mãos. Se não está com a apostila do segundo bimestre, dá um pause no vídeo e vai pegar a sua, beleza? Então, a nossa aula é do segundo bimestre. Apostila, abram na unidade número 3. E da página número 12 em diante. As páginas anteriores a isso são as aulas anteriores. Então, volta lá no grupo da sua sala no WhatsApp que você vai ter acesso às suas aulas anteriores para poder responder os exercícios e depois mandar para o professor para poder ter sua nota, mesmo que atrasada, mas ter uma nota aí considerável, melhor do que zero, né? Então, voltando aqui, as nossas aulas estão sendo pelo YouTube, são aulas gravadas, já venho explicando isso todas as aulas, certo? No final, não se esqueçam de clicar na descrição do vídeo, tem um link que é o link de presença, é o formulário de presença que você vai preencher com o seu nome, a sua sala, a sua escola e um resuminho da aula para poder garantir a sua presença nesta aula, beleza? E você tem um prazo aí de segunda-feira, que é quando eu disponibilizo essa aula, até o final da semana, lá na sexta-feira, que é quando eu fecho o link de presença, beleza? Você pode responder de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a hora que seu pai chega com o celular, a hora que tem internet, a hora que sua mãe quiser participar junto com você. Então deixa para assistir junto com a sua mãe, para ela ver que você está assistindo a aula, então você pode assistir de noite. Aí é com você, responda no momento que você achar melhor, beleza? Então vamos lá para a aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre as grandes navegações. Que episódio é esse da história? Deixa eu fazer um breve resumo. É o momento em que os europeus, mais precisamente duas nações importantíssimas, que é Portugal e Espanha, eles vão começar a navegar pelo Oceano Atlântico. Por que pelo Oceano Atlântico? Porque até então eles só faziam navegações pelo Mar Mediterrâneo. Eles não navegavam pelo Oceano Atlântico, a qual os europeus, mais precisamente os portugueses, os espanhóis, eles chamavam de o Mar Tenebroso. Eles tinham medo de navegar por esse Oceano Atlântico, porque muitos barcos que iam ou de forma acidental acabavam se perdendo no Oceano Atlântico não voltavam, entendeu? Então eles passaram a achar que esse mar era perigoso, tal, não tinham coragem, tinha muitas lendas e mitos em torno desse Oceano Atlântico, beleza? Os portugueses começaram a navegar pelo Oceano Atlântico, só que eles ainda tinham receio, eles navegavam pela costa africana, aí onde eles passam a praticar a escravidão, que não é algo que eu vou falar neste vídeo agora, né? Mas eles passam a praticar a escravidão das pessoas, dos habitantes do continente africano. Foi nesse episódio, foi quando eles circulavam, eles tentavam ir para Índia, né? As Índias Orientais, né? Contornando o continente africano. Já os espanhóis, eles vão ter um plano mais mirabolante, né? Já é uma nova discussão por conta das pesquisas que fizeram no final da Idade Média, já início da Moderna, né? Com o Renascimento, a contribuição de Galileu, de Giordano Bruno, de outros pensadores, né? Já com a ideia de que a Terra é redonda. Então eles tiveram, peraí, se a Terra é redonda, então eu consigo dar a volta nela. Então foi onde Cristóvão Colombo se inspirou, né, para falar, não, vou fazer o seguinte, então a Índia deve ser logo ali, ao invés de eu fazer isso que os portugueses estão fazendo, ou o que a Itália faz, que é navegar pelo mar Mediterrâneo e correr esse risco de ter que pagar imposto, sofrer ataques de piratas, eu vou dar a volta, é muito mais fácil. Mas, quer dizer, fácil não é, né? Mas é muito mais aventureiro, porque tinha esse espírito medieval também de dar aventura. Eu quero ter um grande feito para me orgulhar, eu quero passar para os meus parentes a ideia de que eu sou o grande navegador que dobrou os 7 mares e circundou a terra numa navegação, sabe? Tinha essa coisa de contar uma história grandiosa. Então, os espanhóis, na figura de Cristóvão Colombo, que vão tentar empreender esse plano, beleza? Então esse é o objetivo da aula de hoje. Os portugueses, eles conseguiram fazer essa navegação pelo Oceano Atlântico porque eles já tinham algumas coisas importantes lá em Portugal. Primeiro, a monarquia incentivava a navegação. Portugal também, Espanha também, eu vou explicar depois a Espanha. Mas eu expliquei na aula anterior sobre o mercantilismo. O mercantilismo é quando a nação, na figura de um rei importante, ele resolve patrocinar esse país para ter aquilo que ele ainda não tem, comercialmente falando, economicamente falando. Então, é o rei financiando os seus empresários, os seus navegadores, etc. Então, eles perceberam, no caso de Portugal, que a navegação estava na ordem do dia, a navegação estava na moda, as nações que estavam navegando estavam se dando bem, então era preciso patrocinar a navegação. E o rei, né, na figura da corte portuguesa, decidiu criar a Escola de Sagres, é uma escola de navegação, de náutica, né? E lá haverão pesquisas na forma de cartografia para poder desenvolver mapas, porque não adianta você navegar sem saber onde você está indo, então tem que ter mapa. E aí eles vão chegar na evolução de dois aparelhos para se utilizar na navegação, que é o astrolábio
e a bússola, né? O astrolábio vocês nunca... provavelmente não tem ouvido falar, né? Ele consegue fazer, de acordo com as estrelas, com os astros, né? Te localizar na latitude e longitude. Aí a aula de geografia eu não vou explicar aqui agora, mas para você se localizar, porque você está no meio do mar aberto, você não consegue ver nada. E como é que você vai se localizar? Você só consegue ver o quê? A estrela à noite, né? No caso de dia você consegue ver o sol, né? Ver assim, ou se localizar pelo sol. E aí, você tem que saber onde nasce, onde se põe o sol, né? E as estrelas, quais são as posições das estrelas para poder se localizar. Aí onde entra em cena o astrolábio. Outro equipamento extremamente avançado é a bússola. A bússola vai te fazer localizar como é que fala isso mesmo? Nos pontos de... nos pontos cardeais, né, como é chamado, que primeiro ela te marca pelo norte, ela vai te apontar o norte, né, então a bússola vai te apontar o norte, sabendo o norte você vai saber o leste, o oeste e o sul, tá certo? Então a bússola é um outro equipamento. Outro equipamento que os portugueses também vão investir pesadamente é em um navio, né, no caso não é navio o nome, né, mas é a caravela. Caravela é um barco extremamente avançado, um barco extremamente rápido, não sei nem se o nome correto é barco, né, eu vou usar a palavra caravela, mas a caravela, ela é extremamente avançada, ela é extremamente rápido, ágil, para poder se desbravar pelos mares, pelos ventos diferentes, pelas ondas oceânicas, né, pelo ritmo do oceano diferente. Então a caravela ela consegue lidar com relação a isso. Navegar até contra o vento. Claro que você não vai direto contra o vento, né? Mas eles vão conseguir navegar meio de diagonal, sabendo lidar contra o vento, tá certo? Então esse é um ponto importante. Muitos barcos se perdiam porque não sabiam lidar com o vento. Professor, então hoje ainda é importante a bússola e o astrolábio? Sim, pode ser importante. Se você souber lidar com eles, você não precisaria de um GPS. Então você se perdeu no meio da mata, e aí, como é que para você não ficar andando em círculo? Se você gosta de acampar, coisa do tipo, você pode, por isso que é importante você estudar sobre esses equipamentos. Agora, claro, se você não tem esses equipamentos, hoje, modernamente, a gente tem um GPS. Você consegue abrir o aplicativo do Google Maps ou Waze, e aí ele vai te dar as ruas certinho para você chegar nos lugares. Então hoje, não necessariamente você tem que usar isso, tá certo? Você tem o GPS. Agora, acabando a bateria do seu celular, ficando sem celular, é importante dominar essas características, esses instrumentos aqui, certo? Então, dito isso, vamos falar aqui sobre os espanhóis. Os espanhóis, eles conseguiram fazer sua navegação após 1492. Por que essa data é importante? Porque é quando eles conseguem expulsar os árabes que viviam ainda na região espanhola, lá, que eles consideram espanhola, de Granada. E eles conseguem expulsar os árabes. Dessa expulsão, dois reinos se juntam, que é o reino de Isabel, rainha Isabel de Castela, o reino de Castela, se junta com o rei Fernando de Aragão. Então, dois reinos se juntam e esses dois reinos tiveram uma ideia em comum, vamos patrocinar a navegação porque essa parada aí vai dar certo. Então vamos patrocinar porque vai que dá certo, a gente vai se dar bem. Então eles resolveram patrocinar essa aventura do Cristóvão Colombo, né, que vai decidir navegar, né, e desbravar os sete mares, e ele que vai ser o primeiro europeu a chegar em terras americanas. Tá? Eu não vou falar sobre isso, tem muito vídeo na internet falando sobre Cristóvão Colombo, sugiro vocês pesquisarem e ir atrás de mais conhecimento, porque a aula aqui eu não ensino tudo, nem dá para ensinar tudo, não tenho tempo para isso. Mas o Cristóvão Colombo tem uma história bem interessante. Ele não sabia que ele tinha chegado nas Américas, né? Não deu o nome América, inclusive não tem o nome América por causa disso, né? Ou melhor, não tem o nome Colômbia, né? A gente podia morar no continente colombiano, e não, chama continente americano. Por quê? Cristóvão Colombo, ele não tinha noção que ele tinha chegado num continente novo, para ele estava na Índia, ele tinha chegado nas Índias, tá certo? Então é bem interessante você procurar saber mais sobre isso, tá bom? Vamos para os exercícios? Vamos lá, o primeiro exercício, né, eu tô com a minha apostila aqui em mãos, vocês vão responder o da página, cadê aqui? Vamos lá, página 14, da unidade número 3. Se você não tá com sua apostila em mão, dá o pause, vai pegar sua apostila. Tá com a apostila em mão, na página 14? Vamos lá, primeiro exercício. 1. Observe com atenção, página 14, tá, gente? Aqui, ó, tem até uma imagem aqui em cima. Observe com atenção a representação criada por Roque Gameiro. Então essa imagem aqui em cima, certo? Vocês vão observar essa imagem. Esse exercício ele promove aqui uma ideia de leitura de imagem. Então você está acostumado a ler texto, certo? Tem que aprender a ler imagem também. Imagem também é um texto, só que é um texto desenhado. Então você vai ter que aprender a ler imagem, tá certo? Vamos lá. Em 1900, sobre um fato histórico ocorrido em 1498. Para o artista, quais elementos centrais do fato merecem ser destacados na obra? Então, o que você, olhando essa obra, o que você consegue perceber? Tem um texto aí acima falando sobre, né? O episódio. Então, o que o Roque Gameiro, ele deu o nome da obra de A Chegada de Vasco da Gama a Calicut, em 1498.
Tá certo? Então, o que você consegue interpretar dessa imagem aí? É uma imagem, sei lá, heróica? É uma imagem legal, triste, de guerra? O que é? Eles estão sendo festejados ou eles estão sendo maltratados? O que é? Coloca aí o que você teve, a visão que você teve. Lendo essa imagem aqui, se essa imagem, vamos supor que a gente estivesse assistindo um noticiário, aí aparecesse essa imagem no noticiário, extra, os portugueses, Vasco da Gama, que era a navegação portuguesa, né? Em 1498 chegou nas Índias, né, em Calicut. O que você ia perceber disso? Tá certo? Foi um ato heróico, eles conseguiram chegar navegando nas Índias, tá certo? Só que eles foram navegando, contornando o continente africano, eles não deram a volta, certo? Eles foram fazendo, que também não deixa de ser algo heróico, né? Eles navegaram por mares ainda até então não navegáveis, tá certo? Vamos lá, 2. Identifique, dá um pause no vídeo, responde o 1, solta o pause e vamos pro 2. Identifique e descreva alguns fatores técnicos, geográficos e políticos que deram impulso para que Portugal iniciasse as navegações oceânicas. Então vamos lá, o que você pode destacar aqui? Quais são os fatores técnicos? Técnicos, vocês podem falar sobre isso aqui que eu já expliquei, né? Astrolábio, bússola. Geográficos e políticos, Portugal, ele estava, deixa eu pegar um giz aqui, Portugal estava numa posição muito boa, porque ele estava próximo do Oceano Atlântico. Então, é um fator muito importante para poder fazer a navegação. É como se Portugal já estivesse na cara do gol, era só marcar o gol. Ele estava numa posição muito favorável para iniciar a navegação, que outros países europeus já não estavam. Então, é um fator importante geográfico, né? Portugal estava num ponto de partida muito interessante para navegar no Oceano Atlântico. O que mais? Fatores políticos. Tivemos uma monarquia portuguesa que incentivou tudo isso. Incentivou financeiramente, tá, gente? Bancou a navegação. O que mais? Só isso, tá bom. Pause para você responder, não deu tempo, volta no vídeo que eu explico de novo, né? Então retorna o vídeo, solta o vídeo, que aí a gente vai para o exercício número 3. Por que a bússola foi tão importante para o sucesso das navegações marítimas do século XV e XVI? Eu expliquei, né, gente? A bússola é porque você está no mar. No mar você não consegue ter localização nenhuma. Não tinha GPS celular naquela época, não tinha sinal de GPS de celular naquela época, não tinha satélite. Então como é que você ia se localizar no meio do mar? Você precisava se localizar. Então, não só a bússola, mas o astrolábio é de total importância, eu já expliquei no vídeo, então volta lá, assiste de novo, que você vai entender, tá bom? Então a referência é o Sol, as estrelas, para o astrolábio, e a bússola, ela marca o norte, tá bom? Dá um pause no vídeo para você responder e vamos para o outro exercício, da página número 18. Então, exercício da página 18, vamos lá. Por que o ano de 1492... foi importante para as grandes navegações espanholas? Porque foi nesse ano que aconteceu a conquista de Granada pelos espanhóis, expulsando os árabes. 2 reinos se juntaram, ficaram extremamente fortes e puderam patrocinar a viagem de Cristóvão Colombo. É isso. Pause no vídeo. Não, já terminamos. O exercício da página 19 não precisa responder, porque aí é atividade em grupo, que a gente deveria estar em sala, fazer cartaz, aquela coisa toda. Não é a necessidade no momento, tá certo? Então, na próxima aula, eu vou começar falando da página 20, que já é a unidade 4. Nós vamos falar sobre os povos pré-colombianos. Se você já quiser se antecipar, assistir alguns vídeos na internet, no YouTube, pode ficar à vontade. A aula de hoje eu termino por aqui. Não se esqueça de clicar no link da descrição para responder a lista de presença. Coloca lá o seu nome, sua sala, sua turma e um resuminho da aula. Hoje nós falamos sobre as grandes navegações. E é isso. Claro, para ajudar o conteúdo do canal, não se esquece de deixar um like, não se esquece de se inscrever no meu canal e deixa um comentário aí para ajudar o professor, beleza? Um abraço, até a próxima, desejo uma ótima semana. Se você estiver assistindo esse vídeo de manhã, um bom dia, de tarde, uma boa tarde, de noite, uma boa noite, ou se estiver assistindo já no final da semana, eu desejo um ótimo final de semana. Aquele abraço, valeu!